Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, essa comic shop que apoia o Ministério e faz um trabalho muito bacana com a sua loja online, vendendo pro Brasil inteiro, tem a política de desconto legal, de cashback, embala muito bem os produtos, enfim. Se quiser conhecer a Comic Boom, o link está na descrição. Mas vamos ao assunto desse vídeo. Seguinte, há quadrinhos que assim, a gente não tem grandes pretensões com ele, né? Com eles. A gente não tem pretensões de achar algo tão bom neles. Não, na verdade, bom, se eu achasse que eu não ia achar nada de bom no quadrinho, talvez eu nem lesse, né? Mas, assim, a gente tem a expectativa de que seja uma diversão, mas que a gente não espera muito daquilo. Ah, vai ser esquecível, é para ler aqui agora, é uma diversão descompromissada. E é legal quando com esses quadrinhos, nos quais nós não depositamos grandes expectativas, há surpresas. Assim, nós somos positivamente surpreendidos. Isso aconteceu comigo com esse quadrinho aqui. Batman Morte em Família, Robin Vive. De verdade, fui positivamente surpreendido por isso aqui, né? Muito, muito positivamente surpreendido. Bom, vamos contextualizar. Morte em Família é o arco lá atrás, né, no qual nós vemos a morte do Jason Todd, do segundo Robin. Ele foi morto pelo Coringa, aquela sequência na qual ele é espancado com um pé de cabra, uma sequência muito violenta, assim. E na época que saiu esse arco, né, houve uma votação por telefone. O pessoal votaria se queria que o Robin ficasse vivo ou se ele morrer, ou se ele deveria morrer. E venceu a morte do Robin. Depois se soube que teve uma certa fraude, um cara lá votou um montão de vezes, não sei o quê. Mas independente disso, né, houve a vitória da morte. E o Robin morreu, assim, né? E, bom, mas havia um final já programado para se o Robin vivesse, assim, se o Robin sobrevivesse, assim, né? E aqui em Robin Vive, o que nós temos nesse quadrinho aqui? Nós temos uma espécie de what if. Vamos supor que tivesse vencido a vida, né? O Robin, a votação tivesse sido para o Robin permanecer vivo, tivesse vencido isso. E, bom, o que aconteceria com as histórias do Batman daí por diante, né? E se o Robin tivesse sobrevivido? Como seriam as histórias seguintes? É um what if, é um que aconteceria ser. O roteiro do DeMatteis e a arte é do Rick Leonardi, assim. Isso aqui originalmente foi uma minissérie em 4 edições, compilada na íntegra nesse encadernado aqui. Nesse encadernado, inclusive, ele traz a Batman 428, que é a edição na qual o Batman pega o Robin morto, assim. O finalzinho ali do Morte em Família, né? Acho que não sei se é a penúltima edição, mas uma das últimas edições do Morte em Família. A gente tem aqui, isso aqui é uma espécie de plus, né? De extra, né? Mas o básico é a minissérie em 4 partes, assim. Bom, isso aqui tinha tudo para ser algo esquecível. Aquilo que, sei lá, eu quero passar o tempo rápido, vou ler a historinha aqui, mas acabou sendo uma das histórias mais legais do Batman que eu li nos últimos tempos. O DeMatteis, o roteirista, ele gosta de escrever histórias com uma pegada psicológica, ele tem isso, assim. E ele faz isso aqui. O Jason Todd, ele sobrevive ao ataque do Coringa, mas ele fica extremamente traumatizado. E a história, ela é narrada pela psicóloga do Jason Todd. Pela psicóloga que, bom, o Batman confiou esse Robin a ela, né? Inclusive o Batman em determinado momento vive a questão de o Jason, ele não podia contar a história toda, porque se ele contasse a história toda, ele revelaria que ele era Robin, que o Bruce Wayne era Batman. Como é que fica aí o tratamento dele? O Batman tem que encarar essa questão. E essa psicóloga que narra a história aqui. Bom, no decorrer da trama, o Batman ele vai se pôr a questão da responsabilidade dele para com os Robins, assim. Afinal de contas, né? Por que alguém leva crianças para sua guerra contra o crime? Crianças para lutar com bandidos, assim. Que responsabilidade há nisso? A gente vê aqui algumas respostas. O Batman vai entender que ele buscava salvar essas crianças, que ele via tanto no Dick Grayson quanto no Jason Todd, ele como aquele que perdeu os pais, aquele que sofreu violência, e a guerra, o crime, de alguma maneira, o salvou. Então ele buscava salvar essas crianças. O Alfred, por exemplo, vai dizer que ele buscava, na verdade, ter uma família ao pegar essas crianças. Só que essas respostas elas não tiram a culpa do próprio Batman. E a trama ela começa falando sobre a morte do Coringa.
sem spoiler, mas está logo claro no início da história, fica claro que essa morte foi causada pelo Jason Todd. Jason Todd mata o Coringa. Embora isso não é mostrado no começo, fica claro, a gente deduz isso com muita facilidade. Mas antes disso, ele sofre novamente uma violência por parte desse palhaço do crime. E uma violência de outro tipo, que não aquele espancamento. E, bom, as marcas deixadas no garoto pelos dois momentos que o Coringa tem essa violência enorme com ele, são profundas demais. E aqui eu vou dar um baita de um spoiler enorme, mas sem ele não tem como comentar. O Jason, ele vai se tornar o Coringa ao fim. Isso é a última página, né? Então eu tô dando um baita spoiler aqui mesmo, né? Mas eu avisei. Ele se torna o Coringa, assim, né? E aqui é um processo psicológico de identificação. O Coringa era a ameaça a ele. Então, ele passa a se identificar com aquele que o ameaça, porque ao se identificar com aquele que o ameaça e ao ter comportamentos como daquele que o ameaça, ele se sente mais seguro. Se tornar como o agressor, de alguma maneira, é ter segurança. E esse processo de identificação é trabalhado aqui, claro que numa história em 4 partes, é curtinho, pelo DeMatteis. É bem interessante, né? Ele se torna aquilo que o ameaça, né? Ele se torna como que o agressor. O Batman não foi forte o suficiente para protegê-lo, né? O Coringa foi forte para feri-lo. Então ele se torna o Coringa, né? Isso lhe dá alguma segurança existencial. Gente, é uma história bem feita, com um olhar psicológico interessante. E é uma trama na qual a gente vê o Batman seguir em frente, o Bruce Wayne seguir em frente. O Batman se aposenta nessa trama. E o outro, Dick Grayson, vai tomar o seu lugar. E como eu disse assim, no começo do vídeo, é legal ser surpreendido. Eu não sabia nada de como a história ia se desenrolar, nada. E assim, esse não é tido como um dos principais lançamentos do ano por ninguém, nem eu. Não é, caramba, os grandes lançamentos, que quadrinho que impactou o ano, não é isso. Mas ele acabou entregando bastante. É uma história que a gente só veria fora da cronologia. Por exemplo, aqui a gente vê o destino dos dois Robins, né? Um se torna o Batman, outro se torna o Coringa. Por motivos diferentes. Por motivos distintos, assim, né? Um se torna aquele que o sucessor do Batman, outro se torna o sucessor do Coringa. O Bruce deixa de ser o Batman, né? O legado do Batman é um segundo Batman e um segundo Coringa, né? É bem interessante. Essa coisa dele se tornar o Coringa me lembrou aquela minissérie do Flashpoint do Batman, de Flashpoint, né? Não sei se vocês lembram, no Batman de Flashpoint, quem se torna o Coringa é a mãe do Bruce Wayne. Porque quem morre em Flashpoint é o Bruce. Então, o Thomas Wayne se torna o Batman. E a mãe dele enlouquece e se torna o Coringa, né? Essa coisa de uma pessoa próxima ao Batman se tornar o Coringa não é a primeira vez que a gente vê isso. Mas aqui, DeMatteis entregou isso de uma maneira muito interessante. Que gibizinho simpático. Eu tenho a impressão que se isso saísse, sei lá, 20 anos atrás, assim, isso estava sendo falado pra caramba, né? Mas hoje, assim, acaba diluído nesse monte de lançamentos. Mas eu gostei bastante, assim, de verdade. Tá na minha lista de melhores leituras desse mês de maio, assim. Gibi muito legal. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre esse quadrinho. Você leu? Bota aí nos comentários. Eu normalmente evito spoilers, mas aqui o comentário que eu queria fazer era inevitável, sem spoilers, né? Inclusive, bota aí nos comentários se você quer mais spoilers, né? Porque às vezes eu me seguro nos comentários para não spoilear muito, né? Mas bota aí. Bom, agora encerrar, fazendo um jabazinho, né, gente? Link da Amazon. Vou ver se isso aqui está sendo vendido na Amazon, caso alguém tenha interesse, eu vou deixar o link aí. Bom, for fazer tuas compras de quadrinhos, for comprar alguma coisa na Amazon, lembra de usar o link do Ministério, é o que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos aqui, beleza? Eu acabo, como eu disse já em outros vídeos, não sendo muito incisivo nisso, mas esse link é muito importante aqui para a manutenção do canal. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, enfim, tem sempre vídeo sobre quadrinhos por aqui, então se você está chegando agora, se inscreve, tá certo? É isso, se inscreve, curte, comenta, compartilha, link da Amazon, todos os jabás feitos, paro por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo.